interação e que pela inteligência maravilhosa que o nosso corpo tem, ele vai se adequando sem que a gente nem pense nisso, né? E isso, quando a gente observa, né, nos vários aspectos da vida, a gente vê que é assim mesmo. Por exemplo, né, a lei da evolução das espécies é exatamente isso. Por que aquele pássaro desenvolveu um bico maior? Porque o alimento dele se escondia lá num lugar que ele precisou desenvolver aquilo. Por que um tem pelo onde é frio? Por que outro desenvolve nadadeira? E assim vai. As espécies, elas vão se adaptando, né, para poder sobreviver. E isso é uma lei, então, fundamental do mundo biológico, mas é uma lei fundamental do mundo organizacional. Qual é a empresa que tem mais sucesso? Aquela que está mais adaptada ao seu ambiente, que nós chamamos de mercado. Então, isso é uma lei, número 1, 2 e 3 do mundo empresarial, né? Então, há milhões de anos atrás, existiam baratas, existiam dinossauros. Hoje não existe mais dinossauro. Bom, tem alguns, assim, algumas empresas ainda, a gente sabe, mas tirando esses, né, não tem. Há um tempo atrás, existia uma companhia aérea chamada Transbrasil, existia uma companhia aérea chamada TAM. Existia uma loja chamada Mapping, existia uma loja chamada Magazine Luiza. O que aconteceu com o Mapping, com a Transbrasil, com tantas outras marcas, empresas que deixaram de existir, né? É o mesmo fenômeno semelhante ao que aconteceu com os dinossauros e outras espécies que deixaram de existir, né? Então, Sandro, onde fica a tua empresa? Não, eu não estou perguntando onde é o prédio da fábrica da sua empresa. Onde fica a sua empresa não é em Pelotas. Ela fica no setor de equipamentos eletromédicos. A empresa, desculpa a brincadeira, a empresa, ela não é uma entidade física do jeito que a gente imagina, né? A empresa, ela é uma força econômica, ela é um agente econômico, ele tem uma outra natureza. Tanto que você poderá, por exemplo, um dia desativar a fábrica de Pelotas e, por exemplo, terceirizar a produção. E a Life Med pode continuar existindo assim. Entendeu o que eu quero dizer? Então, o locus, quer dizer, o local onde está a sua empresa, não é lá em Amparo, em Ribeirão Preto, não é lá que ela está. Ela está no outro lugar, que é no seu mercado, no seu segmento de mercado. E o que é esse segmento de mercado? É o conjunto de todos os elementos, todas as forças que o compõem. Competidores, fornecedores, regulamentações, Anvisa, comportamentos sociais, tecnologia, tudo isso que compõe o ambiente onde está a sua empresa, né? Então, da mesma maneira que você... Onde está o seu ambiente agora? É essa sala. Então, aqui está você, né? E você está sofrendo forças, né, do tipo temperatura, umidade, luminosidade, ruído, né? Tudo isso compõe o seu ambiente. A sua empresa é semelhante, só que as forças que atuam sobre ela não são de natureza física, são de natureza socioeconômica, né? Então ela sofre pressão, por exemplo, de um fabricante chinês, de um fabricante paquistanês, de uma regulamentação que está acontecendo na Coreia, de uma regulamentação que está acontecendo no mercado-alvo seu, né? Tudo isso compõe o seu mercado. E da mesma forma que você que interage com o ambiente, a gente chama isso de sistema aberto, né? A sua empresa também é um sistema aberto, ela está interagindo o tempo todo. Quer você perceba, quer não perceba, né? A diferença é que o seu corpo, por essa inteligência natural, faz essas adaptações quase sempre sozinho, né? Já a empresa não, ela precisa de uma inteligência para perceber o que está acontecendo e aí fazer as mudanças que precisam ser feitas. Ok?
Então, cada mercado é um. Cada segmento de mercado tem suas próprias características. É interessante que eu acho que eu já contei isso algumas oportunidades. Quando nós concebemos esse projeto, lá em 2009, a gente queria trabalhar com um grupo piloto, né? E o candidato que eu tinha, número 1, era o setor de equipamentos eletromédicos. E aí, quando eu apresentei isso num evento, o Edson estava lá e ele, como coordenador, né, de eletromédica, ele, opa, como é que eu posso participar? O que precisa fazer? O que precisa pagar para entrar no negócio? Né? Por quê? Porque o setor de eletromédica tem uma série de características muito interessantes. Né? É um setor intensivo em tecnologia, é um setor exportador, é um setor composto por empresas majoritariamente de pequeno e médio porte, majoritariamente de capital nacional, né? E além disso, quer dizer, nós temos, no caso, 10 empresas, né? E são 7 produtos diferentes. Quer dizer, muito embora seja equipamentos eletromédicos, tem bisturi cirúrgico que tem uma especificidade, né? Só vai estar no centro cirúrgico, não vai estar num posto de saúde um bisturi, né? Tem um equipamento fisioterápico, por exemplo, que é um outro foco. Então, cada um desses segmentos, claro que vai ter, então, como eu disse, suas especificidades. Um é majoritariamente o comprador é governo, o outro já não é tanto. Uns são mais hospitais, o outro já não é tanto, e assim por diante, né? Porém, nós podemos pensar que o mercado, para a grande maioria das empresas, ele tem 3 características dominantes, né? Que são, número 1, que é o mais importante de todos, é que ele é competitivo. Então, o que significa ser competitivo? Significa que tenho mais empresas oferecendo um produto do que clientes querendo comprar. E aí é que surge todo o jogo empresarial surge dessa relação, oferta-demanda. Por isso que dizem que essa é a lei número 1, 2 e 3 de mercado, né? Segundo, ele é complexo, né? Esse é um termo que já não tem assim, um senso tão comum, né? Quem pode dar uma ideia? O que é complexidade? Isso aí. O que é complexidade? Complexidade quer dizer é complicado? O negócio é complicado. É isso que quer dizer complexidade? Pode até ser, mas tem uma acepção mais precisa. O que é complexidade? Não paga multa se errar. O que você entende, Axel? Complexidade seria a circunstância em que vários fatores estão relacionados e interferem na empresa, e esses fatores podem interferir entre si e com outros muito mais distantes do que a gente consegue perceber. Exatamente isso, né? Exatamente o que o Atos falou. A gente pode dizer que um sistema é tão mais complexo, né, quanto mais variáveis e maior o nível de interação entre essas variáveis. Então, o mundo de hoje, por que ele é mais complexo? Né? Porque ele é mais interativo. Mais interativo. Eu fui na Hospitalar agora, 2011, sinceramente, caiu o queixo de ver lá uma área de empresas do Paquistão, uma área de empresas da China, assim, convivendo lá como se fosse o Zé da esquina. Isso é aumento de complexidade, né? Então, o que acontecer no Paquistão vai interferir no seu mercado. Há 30 anos atrás, isso não aconteceria. Então, nós estamos vivendo, né, um mundo mais e mais complexo. São mais variáveis, né? E a outra, que ele muda rápida e continuamente. O que muda hoje em dia? Resposta, tudo. O difícil é a gente ver o que não muda. É basicamente o ser humano, a essência do ser humano, porque o resto muda tudo. Muda material, muda processo, muda equipamento,
muda requisito de cliente, muda legislação, muda fatores macroeconômicos, está todo o tempo mudando, sem parar, né? Ok, né? Então, aí é que está, né, uma lição simples, mas de sabedoria. Eu não vou mudar o ambiente. Nem o Barack Obama consegue interferir nisso aí. O que a gente pode é perceber o que está acontecendo e, opa, vamos, né, aproveitar a maré. Então, olhando dessa forma, né, quais são os desafios que esse mercado traz? Porque é um mercado desafiador. Isso é a verdade, né? Eu tenho assim uma analogia, né, como se a empresa fosse um veículo, carro, por exemplo, e a gestão o piloto, né? Então, eu posso sair domingo de manhã, ensolarado, pegar a rodovia Bandeirantes. Maravilha. Então, tudo bem, eu estou pilotando, né? Estou lá, tal, né? Mas, opa, passa um golinho de Guaraná para mim, olha que florzinha bonitinha, olha lá, tal, né? Deixa eu pôr um CD e a coisa vai bem. Agora, eu posso ter o mesmo carro, 6 horas da tarde, por exemplo, vai estar daqui para Capivari, mão dupla, sem sinalização, esburacada, cheio de caminhão, né? O nível de atenção, o nível de competência do piloto tem que ser outro, né? Então, eu entendo que os mercados hoje estão mais para essa segunda situação do que para o domingo de manhã ensolarado, certo? O mercado de hoje é assim, né? Tem essas coisas aí. Agora, também a gente não precisa pular na janela porque é aquela coisa. É exatamente o mesmo mercado da sua empresa, é o mercado das outras empresas, dos seus concorrentes, né? Então chega lá para o ponta direita, por que perdeu o jogo? Nós perdemos o jogo porque o campo era esburacado. Mas peraí, o outro time jogou no tapete, estava chovendo, o outro time jogou no seco. O mundo empresarial é muito parecido a um jogo esportivo, uma competição esportiva, né? Não se joga sozinho. As condições são as mesmas, ou pelo menos as grandes condições são as mesmas, né? Então, se trata de entender a regra do jogo e procurar fazer melhor do que o adversário. Essa é a ideia, né, do mundo competitivo. Então, se o mercado é competitivo, eu tenho que procurar agregar mais valor ao cliente do que meus competidores. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o que é valor para o cliente. Se ele é complexo, uma decorrência imediata da complexidade é a incerteza. Quanto mais complexo é alguma coisa, mais incerto é o que vai acontecer. Por exemplo, existe a ciência da meteorologia, né? Que é em alguns países, por exemplo, Inglaterra, é assim, dá um destaque imenso para isso. E aí, de repente, a gente vê acontecerem tragédias assim, imensas, né? Vocês sabem quanto tempo se consegue prever uma tempestade usando o que existe de mais moderno no mundo, né, em termos de computação, processamento de dados, sensoriamento? Você sabe com quanto tempo de antecedência se consegue prever uma tempestade? 2 horas. 2 horas.